Jeremias capítulo 18. Esse é um episódio conhecido na palavra de Deus e a gente vai apresentar aqui algumas lições desse episódio. Jeremias 18 fala do vaso do oleiro, nós vamos ler dos versos 1 até o 12. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, verso 12, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Queridos, essas palavras foram ditas naquele contexto de ampla apostasia, de abandono da fé. Nos tempos do profeta Jeremias, a nação estava em decadência, em degradação sem precedentes. Nós temos registros de casos de idolatria institucionalizada, roubo, profanação do sábado, casos de adultério, afastamento de Deus, de uma forma geral. Você vê isso ao ler Jeremias. E isso tudo sendo praticado pela igreja. Não era um membro, não era um grupo de pessoas. A igreja, a nação praticando isso. Isso já há muito tempo depois dos dias de Elias, que a apostasia foi fazendo parte da história contínua do povo de Israel. Deus lutou com esse fenômeno por longos séculos. A nação se tornou imprestável. O profeta foi orientado por Deus a fazer um cinto de tecido, tirar o cinto do corpo, colocar na fenda da pedra, onde teria contato com a terra, com o vento, com chuva, e ordenou que 3 anos depois fosse lá ver como é que estava o cinto. E o cinto estava, logicamente, apodrecido, rasgando com toda facilidade, não dava para usar como cinto. E Deus disse que assim era a nação de Israel. A nação tinha se tornado imprestável, como aquele cinto. E esse era um quadro irreversível. Só tinha uma solução: levar para o cativeiro e lá ter a esperança de alguns se arrependerem e voltarem arrependidos. Então, nessa circunstância, veio a palavra do Senhor. Quero que você tome nota disso aí. Sublinhe isso aí, que esse texto que nós lemos aparece 2 vezes essa expressão. Então veio a palavra do Senhor. Ela é ouro no momento de crise. Se tiver que vir em um só momento da sua vida, que seja no momento de escuridão. Deus sempre falou para erguer. Ele falou e criou. Ele falou e pôs ordem no caos. Ele deu ordem para o bem. Ele repreendeu com sua palavra. E há um poder criador na palavra de Deus. Se você alegar que no passado não tinha uma Bíblia escrita, as pessoas tinham a palavra do Senhor, quando o Senhor mesmo falava com elas, ou falava por meio dos profetas. Mas sempre foi a palavra que trouxe esse mundo à existência, e é sempre a palavra que traz a ordem. É sempre a palavra que cria e que recria.
A palavra do Senhor é quem refaz a vida. E Deus, com sua bondade, não deixou o povo sem a palavra. Nessa circunstância, Deus traz como solução a palavra. O que diz a palavra naquele caso? A palavra de Deus veio para Jeremias para dizer que Deus tem poder de restaurar. Primeiro, restaurar a nação, do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. E segundo, Deus tem poder para restaurar a fé, para restaurar os sonhos e a esperança dos jovens da nação. E a mensagem também é que a nação está nas mãos de Deus. Então, essa é a mensagem. Deus tem poder para restaurar e que a nação de Israel está nas mãos de Deus. Agora vamos trazer as aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Deus está sempre em busca de uma solução para as pessoas desviadas. A Bíblia não apresenta, por exemplo, queridos, a Bíblia não apresenta o homem em busca de Deus. A Bíblia sempre apresenta Deus em busca do homem. Você vai olhar toda a Bíblia e você vai se deparar sempre com essa realidade. Deus em busca do homem, e não o contrário. Se você encontra pessoas que estão caídas, se você encontra pessoas que estão em suas vidas arruinadas, e nós oramos, e nós clamamos, nós devemos esperar que Deus fará sua obra de busca. Ele é o pastor que vai em busca da ovelha. Ele é o pastor que vai... Ele é aquela mulher que vai buscar a dracma perdida. Ele é aquele pai que espera o filho pródigo voltar para casa. Então, veja que quando Israel está na condição que está, Deus não abandona Israel. Deus não desiste de Israel e Deus traz uma palavra que apresenta o diagnóstico e apresenta uma solução para Israel. Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, nós temos a informação que ele vos deu vida quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Quem está morto não pode fazer nada, mas Deus deu vida, tomou a iniciativa da salvação. A segunda mensagem, a segunda lição que nós tiramos é que a palavra de Deus sempre será a primeira ferramenta que ele terá nas suas mãos para começar a sua obra de reforma em nossa vida. Pela sala 57, por um sermão que você haverá de ouvir, pela leitura da palavra em sua casa, pela leitura de um livro que você tem, que faça referência à palavra do Senhor, que tenha o tema da verdade tal qual ela é em Jesus. Deus terá a sua palavra como ferramenta inicial em suas mãos para fazer a sua obra de resgate. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é inspirada e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça e para a repreensão. Por isso, Ellen White, em um de seus últimos concílios, das últimas assembleias, quando se esperava um discurso e palavras eloquentes para falar aos líderes da igreja, ela levantou a Bíblia e disse: eu recomendo a vocês este livro. Leiam esse livro. Sejamos amantes da palavra de Deus e confiemos no poder da palavra de Deus. Não entremos em discussões, alguém apostatou, alguém se desviou da verdade. Não apresente os erros das pessoas. Não entre em contendas, em temas divergentes. Apresente a palavra. E os que são da verdade ouvirão a verdade, serão restaurados com a verdade. Veja o testemunho de ontem, do pastor Francisco. Ele não ouviu o pastor Luiz Gonçalves dizendo: o caminho que você está com defeitos, tem erros. Ele ouviu a palavra da verdade. Ficou encantado. A verdade é bela, a verdade é encantadora, é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. A terceira recomendação que esse texto traz para nós: Deus não retira os olhos de sua igreja.
ele está em concentração máxima, acompanhando cada movimento da história do seu povo aqui na Terra. Alguns são conhecedores da declaração que temos que a igreja poderá estar prestes a cair, parecer que está prestes a cair, mas não cairá. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto de suprema atenção de Deus aqui na Terra. É o cenário de sua graça. Eu quero que você leia novamente o versículo 4 desse texto, porque é dele que eu estou falando aqui agora. Diz assim, verso 5, perdão. Verso 4 mesmo. Como vaso, verso 3, perdão, me perdoe. Verso 3. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O que você entende dessa expressão? Ele estava entregue à obra. Ele estava concentrado, concentração máxima, atenção máxima. O olheiro não percebe quem chega. O olheiro tem uma obra tão delicada a fazer que as coisas ao redor não lhe roubam a atenção. Ele está com a sua atenção exclusiva àquele vaso que está sendo para ser produzido, um grande, nobre, precioso, encantado vaso. Assim está Deus olhando para o seu povo. Satanás investindo de todas as formas, fazendo o rugido do leão de todas as formas, lá fora, ameaçando o povo, críticas, ataques, obras da carne, obras das trevas se manifestam daqui e ali e parecem abalar as estruturas da igreja, mas Deus não tira os olhos. Jesus está com os olhares sobre a igreja. Tem até um quadro, a gente já viu alguma imagem por aí, ilustrações de nossos evangelismos, né? Uma imagem de Jesus com o globo terrestre nas suas mãos. Ele tem um controle e seu olhar está sobre a igreja. E eu vou ser mais específico. O seu olhar está sobre sua vida, meu irmão. Nós aprendemos em um livro chamado Parábola de Jesus, que os judeus criaram a cultura de que quando alguém está se afastando de Deus, ali então que está em pecado, Deus vai largando lá. Mas que Jesus veio ensinar que é o contrário disso. Por incrível que pareça, por mais ilógico que nos pareça, quanto mais alguém vai se afastando de Deus, mais Deus dedica sua energia e sua força para essa pessoa. Porque a ovelhinha é preciosa demais. Uma alma vale muito para Deus. Tanto vale que Deus deixou o céu na pessoa de Jesus Cristo e veio passar o que passou e morrer da forma que morreu. Ele não desiste de você. Ele não abandona a igreja por causa de sua apostasia. Ele não abandona você por causa da apostasia. Eu vou falar depois sobre a apostasia mais aqui em detalhes, mas eu quero que você olhe isso. E você entenda que ele está olhando para a sua igreja. Sua atenção é dedicada a essa igreja. Os movimentos deste mundo são tensos e intensos, conforme ali vemos em Ezequiel, né, uma descrição da visão e a mensagem de que Deus tem o controle de todas as conexões e conjecturas deste mundo, com tantas transações intricadas, conturbadas entre as nações, entre as pessoas. Mas a sua igreja está aí. Deus está cuidando dela. Nosso barquinho está nesse mundo revolto, lançamos nossa vida nessas águas geladas da terra, mas o controle do timão está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai nos fazer chegar ao porto seguro. Olha essa imagem novamente do verso 3, Jeremias 18, versículo 3. O olheiro estava entregue à sua obra. Jesus se entregou, e ele se entrega por essa igreja, diz Efésios 5. Ele se entregou por essa igreja e está trabalhando, operando por essa igreja para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Ele está operando pela perfeição. Ele vai consertando, modelando. Seu olhar está atentamente, Deus está com atenção exclusiva a essa igreja.
Uma quarta informação que esse texto passa para mim é que Deus trabalha no campo mais íntimo de nossa existência, como o modelar de um vaso. Ele suja as suas mãos e se mistura com o barro. Ele vai nos modelando para deixar suas digitais em nós. O mundo precisa ver, reconhecer que Deus nos tocou. Eu preciso ter as marcas de Jesus em minha vida. Por isso que quando eu digo eu preciso de você para ser feliz, eu estou admitindo que eu sou completo pela tua existência, que nós não somos uma ilha, que nós precisamos um do outro. Por isso que quando eu digo que eu amo você, eu estou admitindo que nós estamos todos sendo modelados por Deus e que eu não sou melhor, não sou superior a você. Por isso que quando eu digo que você é a parte visível de Deus, eu estou admitindo que eu estou vendo as digitais de Deus em você. Apesar de um vaso deformado ainda informe, ainda em processo de formação, ou até de um vaso despedaçado, eu consigo ver as digitais do Criador. Deus está tocando sua vida. Deus toca você. Deus toca você. E a penúltima lição que eu trago desse texto, uma das mais significativas para mim, e eu estou deixando por a parte final, é que esse texto me traz uma mensagem de alerta que o fenômeno da apostasia não está limitado a um tempo, nem a uma época. Olha a história da Bíblia, queridos. Olhe o passado. Veja quantas nações, quantas gerações se perderam. Veja quantas já vieram e já se foram pelo fato de perder a conexão com Deus. A apostasia é algo comum a nós, é como a água está para a sede, assim a apostasia está para o pecado, para a natureza pecaminosa. Nós somos potencialmente inimigos de Deus, queridos irmãos. Nós somos potencialmente inimigos de Deus. Naturalmente, nós nascemos e em pecado nos concebeu a nossa mãe, diz a palavra de Deus. E é pela obra do Espírito Santo, é pelo poder da graça, é pela intervenção do Espírito Santo operando em nós, que nós temos a esperança de sermos restaurados, que nós temos a esperança de sermos mantidos no caminho da vida. Porque deixados pela nossa própria vontade, nós pendemos para a carne e nós vamos cansar. Falando na linguagem baiana, ou da minha cidade de Riachão de Jacuípe, a gente enjoa. A gente enjoa das coisas. Eu preciso de Jesus na minha vida todos os dias. Eu preciso ser batizado no Espírito cotidianamente. A minha santidade ontem não tem utilidade nenhuma mais hoje. Eu preciso ser salvo todos os dias. Porque você se lembra aqui no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque nós necessitamos ser salvos todos os dias. Porque Jesus disse que dia a dia devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque temos que morrer todos os dias. Você faz sua oração, você dorme lá. Quando você acorda, falei agora igual mineiro, quando você acorda, já está ali, nasceu ali um novo ser. E você tem que decidir naquele dia quem você será. E você precisa renovar a sua comunhão com Deus. Oração, meditação na palavra de Deus, clamor pelo batismo no Espírito Santo. Se não fizer isso, você vai sendo conduzido naquele dia para o mal. Nunca confie em você mesmo. Participei da semana de oração, agora eu estou fortalecido. Eu estou fortalecida, diz a irmã. A semana de oração termina sábado.
Quando é sábado à noite, o diabo já arma uma cilada para você pecar, para você cair, para você se desviar. No domingo. Então, entenda isso. Vigiai e orai. A possibilidade de você se afastar dos caminhos de Deus é real. Ela existe todos os dias. Algumas pessoas serão tentadas a abandonar a igreja, a abandonar a fé. E outras enfrentam outros tipos de apostasia. Quais seriam esses tipos de apostasia? Primeiro, como eu usei o termo enjoar. Alguns podem se cansar de Jesus, podem se cansar da igreja. Tem esse tipo de apostasia, de abandono geral, de sair mesmo, abandonar a fé. Mas existem outros tipos de apostasia. Existem casos daqueles que não saem da igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. Tem até um sermão do pastor Bulhão com esse título. Eu conheço, e você conhece. E provavelmente, infelizmente, aqui nesse universo que nós temos aqui agora nos acompanhando, tenhamos pessoas que estão vivendo, estão com o nome dentro da igreja, estão relativamente ativos dentro da igreja, mas estão numa condição de perdição. Não oram, não estão jorrando, não receberam da água da vida, não estão jorrando para a vida eterna, não estão testemunhando, não estão dando indício de que estão vivos. Chego na igreja bem tarde, no culto, 1 hora depois, mortos os cadáveres, não produzem nada, não dão glórias a Deus. E eu estou falando não da glória a Deus, não é dizer glória a Deus, não vivem para a glória de Deus, não produzem fruto para glorificarem a Deus. Estão na igreja. Não cometeu um pecado de escândalo público para que seja levado à condição de membro inativo sob disciplina. Mas estão apostatados. Não amam a Jesus. Não têm religião em casa. Mal vão à igreja. Talvez arrastados pelos filhos, pelos amigos, pelo costume. Esse é um segundo tipo de apostasia que é real e que acontece. E tem um terceiro, que são aqueles que abandonam a igreja porque pecaram, foram vítimas do golpe, do ataque de Satanás, e por um motivo ou outro, ou por vários outros fatores, dentre eles a vergonha, dentre eles a maneira como a igreja tratou o caso. Nós tivemos, há uns 25 dias aí, uma mensagem divina do pastor Flávio, onde apresentou-nos a mensagem da disciplina eclesiástica, de como às vezes nós erramos como igreja, em alguns casos, na hora de tratar isso. E eu já tive casos de perdas, porque criou-se a ideia de que se alguém cometeu um erro, um pecado, então esse alguém é para ser tirado do céu, é para ser tratado com desprezo. E essa pessoa é jogada para lá. E algumas pessoas se apostatam porque não conseguem força para voltar. Não conseguem uma mensagem de que tem um pai esperando o retorno. E sobre isso eu quero falar agora para a gente ir para a parte final. Olha o texto novamente. Olha o texto novamente. O verso 4 termina dizendo assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer outro vaso. Amados, falando bem sério agora e profundo ao seu coração. Irmãos, eu conheço muitos casos de vasos que se quebraram nas mãos do oleiro.
Eu conheço casos de anciãos que caíram numa tentação quando estavam vivendo um momento, o auge de sua fé. Nós conhecemos casos de pastores. Feche os seus olhos e pense neles agora. Quantos vasos se quebraram quando estavam fazendo as mais lindas obras para Deus? Quantos ministros do Senhor se quebraram nos últimos 5 anos, só para forçar menos nossa memória, lembrar aí. Você sabe, você está enumerando eles. O texto diz que o vaso quebra quando está nas mãos. Eu sei que perto de Deus, junto a Jesus, não temos encorajamento para pecar. Eu sei que cheios do Espírito Santo não temos encorajamento para pecar, mas é possível sim. Pedro tinha sido usado minutos antes para glorificar a Jesus e declarou: tu és o Filho de Deus, o Messias. Não sei quanto tempo depois, mas não foi 1 ano depois, não foi 1 mês depois, nem 1 semana depois, ao que parece, instantes depois, estava Satanás pondo uma palavra na boca de Pedro. Filhinhos queridos, não julguemos instrumentos de Satanás, todo ou qualquer um dos filhos de Deus, que na condição de pastores caia em pecado e que se quebram. Eles podem estar cheios do Espírito hoje à noite e de manhã, ou à noite mesmo, o diabo preparar uma cilada e cair. Somos frágeis. E como eu estava dizendo antes, alguns casos de apostasia se dão pelo fato desses vasos que se quebram. Eles se quebram e não têm forças para serem reintegrados. O Senhor conserta os vasos. O Senhor faz aquele serviço especial de rejuntar todos os pedaços e torna um vaso lindo de honra e coloca em seu museu, está à disposição, está leiloando de graça e pergunta para a igreja, para as nações, quem quer este vaso precioso que eu restaurei? E alguns de nós estamos, não, aí é quebrado, esse aí é machucado, não tem valor, é bichado. É um vaso novo. Sim, mas é vaso novo. Não, esse aí já foi quebrado. Acontece que o vaso quebrado que foi refeito tem um valor tão grandioso, tão semelhante ao que era antes. Não há homem que não peque. Não há homem que não precisou da graça de Jesus. Não há homem pecador que não necessite da salvação de Jesus. Você é este vaso despedaçado. Você é este ser que se sente rejeitado. Ninguém quer você. Escuta uma coisa. Deus quer você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Você é restaurado. E o seu valor permanece o mesmo. Ou até superior. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não há nada de positivo no pecado. Mas sobre Davi, seu arrependimento, sua queda e seu arrependimento, é revelado para nós algo impressionante. Davi se tornou ainda melhor depois da queda, no sentido de que ele reconheceu melhor a malignidade do pecado, ele compreendeu a riqueza da graça de Deus, ele se sentiu mais apaixonado por Deus quando viu que Deus o perdoou a despeito do que ele tinha feito. Então, se Davi já amava Deus, agora amava mais ainda. Se Davi tinha um coração como o coração de Deus, como Deus gostava, agora que tinha mais ainda. Não quando ele estava no pecado, mas depois de restaurado. Hoje nós temos uma cultura de rebaixamento dos valores daqueles que se quebraram. Se o seu pastor se quebrar, cair,
perder o rótulo de pastor da organização, você vai reconhecê-lo ainda como pastor? Você vai tê-lo como pastor? Os pastores que cometeram o pecado de adultério, por exemplo, perderam a função de pastor da organização. Não estão na internet, não estão na TV, não estão no rádio, mas seguem servindo a Jesus, pregando o evangelho, lamentando o seu pecado. Você o tem como pastor? Se você recebê-lo de volta, você vai ficar lembrando que, verificando se tem rachaduras, reparando as rachaduras, o vaso quebra nas mãos do oleiro. A igreja quebra, a igreja erra coletivamente, a comissão erra coletivamente, você erra coletivamente, o pastor, individualmente, o pastor erra individualmente, o ancião erra individualmente. Todos quebramos. Todos podemos quebrar, estando nas mãos do oleiro. Mas a mensagem é: Deus tem poder. A palavra que veio a Jeremias foi: Deus tem poder de restauração. Ele restaura a nação. Ele restaura a igreja. Ele restaura a comissão. Ele restaura a vida, o indivíduo, o ancião, o pastor. Pode não voltar, não vai voltar a ser pastor da organização, mas não deixará de ser pastor, continuará sendo servo, vaso nas mãos de Deus, refeito. Você pode voltar à condição de líder da sua casa, da sua família. Deus sabe que você pode cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. O verso eu encerro mostrando novamente o verso 12. Só tem duas coisas que podem impedir Deus de restaurar: a obstinação e a incredulidade. O verso 12 diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza de seu coração. Se você escolher o caminho da obstinação, endurecer a cerviz, se afastar do Senhor, não querer mesmo, aí você botar uma placa bem grande: se afaste de mim, Senhor. Aliás, até quando o Natson Portugal disse isso, Senhor Jesus, me deixe em paz, caia fora, me deixe em paz. O Senhor Jesus ainda insistiu pelo Espírito e o resgatou. O nosso amado Natson Portugal é quem é hoje, santo servo do Senhor. Nada pode impedir Deus de amar você, nada pode impedir Deus de restaurar você, a não ser a sua incredulidade, sua obstinação. Ele não fez muito milagre em Nazaré por causa da incredulidade do povo, diz a palavra do Senhor. Mas, queridos e amados, hoje, encha-se de esperança. Diga para Jesus nessa manhã: sim, há esperança, Jesus. Sim, Jesus, eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida. O Senhor pode restaurar a minha condição. O Senhor pode restaurar os meus sonhos. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar a minha dignidade. Eu não quero que as pessoas me vejam como um vaso de terceira categoria. Eu posso ser refeito e ser vaso valioso. Deus restaura, queridos. Deus restaura. Diga nessa manhã: eu tenho esperança, Senhor. Há esperança, Senhor. Não diga como esses aqui disseram no passado: não há esperança. Diga agora no seu coração, dirigide aí: há esperança. Há esperança. Deus vai restaurar tudo na minha vida. O problema aqui é pecado, o assunto aqui é pecado, tá? Restaurar vidas, restauração de vidas, restauração de nações, restauração de condição. Eu creio, pastor Evaldo, como está no Salmo 27, verso 13, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Portanto, fortifique o teu coração. Tem bom ânimo. Confia no Senhor. Ele fará
A obra da redenção completa. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Deus tem poder de restaurar. Renove a sua consagração diariamente. E se você caiu, se você se quebrou, mesmo participando da sala 57, porque é possível quebrar quando está nas mãos, diga, há esperança. Não fuja de Deus. Não ouça a voz do acusador dizer, não tem jeito para você. Você é um pecador, você é um ladrão, você é um idólatra, você é um adúltero. Não dê ouvidos. Você é a coisa mais linda e preciosa que Deus tem nessa vida. E você se quebra nas mãos do olheiro. Mesmo na comunhão com Deus, você pode se quebrar. Mesmo na semana de oração, mesmo na vigília, mesmo após a vigília, mesmo na doença, na consagração, você pode se quebrar. O texto ensina isso. Mas Jesus está entregue à sua obra. Jesus não tira os olhos de você. Ele está vendo você cair, está vendo você dizer, há esperança. Clama a mim e eu te responderei. Invoca-me e eu te atenderei. Ele está perto de você. Ele está aí perto de você. Ele está com sua mão sobre você. Está com um olhar atento sobre você. Ele não deixará você quebrado. Não deixará você prostrado. Ele te erguerá. E você será refeito. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouvindo a sua fala sobre a capacidade de Deus de restaurar, eu queria adicionar uma coisa. Nós temos a infeliz capacidade de desistir das pessoas. E quando nós não desistimos delas, nós as estigmatizamos. Parece que nós tratamos as pessoas que caíram como eternas culpadas. A pessoa já mudou o seu procedimento, já se arrependeu, muitas vezes até reconstrói a família em caso de adultério. E nós insistimos em olhar para aquela pessoa como um adúltero, como uma adúltera, como alguém que caiu. E volta e meia nas rodinhas informais da igreja, o nome daquelas pessoas voltam à tona, relembrando o caso em que aquela pessoa viveu, sendo que ela não vive mais naquela circunstância. Com isso, Moreira, nós condenamos muitas pessoas a viverem como culpadas, sendo que elas já mudaram seu procedimento, elas se arrependeram, elas já se colocaram na mão de Deus, o próprio Deus já refez esta pessoa em um vaso novo, o próprio Deus quer usar esta pessoa agora dentro dessa nova configuração, e nós bloqueamos o uso dessa pessoa para o reino de Deus por nossa capacidade de estereotiparmos pessoas, de colocar uma mancha nessas pessoas que parece que não vai sair nunca. Eu queria levar em consideração, pastor Moreira, mais uma coisa aqui. Sabe essas pessoas que o pecado aparece e que eles são levados à disciplina, alguns são excluídos da igreja e, guardadas as devidas observações já feitas na sala, a disciplina é necessária, o Senhor disciplina todos que Ele ama, a questão não é disciplina, a gente já discutiu aqui a maneira como nós aplicamos a disciplina. A disciplina não é um castigo, ela é redentiva. E não é sobre disciplina que nós estamos falando aqui, é sobre a capacidade de Deus de restaurar. Deus pode restaurar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando trazemos para dentro, quando a pessoa se restaura, busca ela mesma renovação, e ela consegue o seu processo de recomeço, como eu disse, nós as estereotipamos e colocamos como uma marca nessa pessoa. Outra coisa grave, pastor, que nós fazemos, sabe o que é? É desistir das pessoas. Essa pessoa não quer mais, essa pessoa ela não volta mais, essa pessoa ela não teme a Deus mais, ela é perigosa. Olha os danos que essa pessoa pode causar. Deixe-me dar um pequeno testemunho. Eu fiquei 6 anos fora da igreja, pastor. 6 anos. Um dia o meu irmão me chamou na casa dele, disse, Wagner, vem aqui em casa. Meu irmão é adventista, Cláudio. Ele era da Reforma no período e me chamou na casa dele para assistir uma fita de um pastor chamado Aldrovando. Já faleceu até por Covid recentemente. Conhecido, homem de Deus aí.
O nome da mensagem era Cristãos Amarrados. Ele fazia uma alusão homilética à ressurreição de Lázaro e da ressurreição dele. E ele fala das amarras que Lázaro sai do túmulo ainda, amarrado em faixas. E ele começa a desamarrar Lázaro. Muito interessante a aplicação dele. Eu vi o sermão de 1 hora, atentamente. Logo depois que o sermão terminou, queridos, o meu irmão, adventista, eu fora da igreja, junto com a minha esposa, minha filhinha bem pequena ainda, ele olhou para mim e disse assim: e aí, Wagner, o que você achou? Eu olhei para ele e disse assim: muito bom, Cláudio, muito bom. Eu já preguei esse mesmo tipo de mensagem, com esse mesmo tipo de conteúdo, várias vezes. Várias vezes. Eu não havia dado sinal para o meu irmão de que aquela mensagem havia chegado ao meu coração. Naquele período, a minha cunhada olha para o Cláudio, meu irmão, e diz assim: tá vendo, Cláudio? Você não tá vendo? O seu irmão não tem jeito mais. Isso. Para você, né? Falou para mim. Tá vendo, Cláudio? O seu irmão não tem jeito mais. Eu entrei no carro. Eu morava, Pastor Moreira, a cerca de 2 quilômetros da casa do meu irmão. Antes de entrar na casa do meu irmão, naquele domingo à noite, a minha casa, irmãos, a minha casa, aonde eu morava, Pastor Moreira, era o point das festas, sexta, sábado e domingo. Pastor Moreira, eu colocava lonas tampando a grade da minha casa, lona, para ninguém ver o que acontecia dentro. Eu arrancava as grades do freezer da minha casa, que eu usava semanalmente para trabalhar, com doces que eu produzia, e eu enchia de cerveja, até em cima, até não caber mais. E quando terminava, eu e os meus amigos fazíamos uma vaquinha e comprávamos um novo carregamento de bebida e colocávamos dentro do freezer. Queridos, você que está me vendo aqui, ó, eu cansei de começar a beber sexta, sábado, domingo e segunda-feira ainda bebia. E quando terminava... Isso é quase uma lei, pastor, na vida. Eu tenho meus irmãos são assim, começam a beber sexta e é fim de semana completo. Então, assim, completo. A gente já fazia o programa para o final de semana. Final de semana. E tinha um lema entre nós, amados. Você que está me ouvindo pregar hoje, junto com esses pastores lindos aqui que coordenaram a sala 57, eu dizia assim, ó: se você não aguenta beber, toma leite, então. Para aqueles que iam bebendo e caindo, bebendo e caindo. Essa frase não sai da minha cabeça. Tá vendo, Cláudio? O Wagner não tem jeito mais. E é assim, amados, que nós olhamos para muitos que saem da igreja e desistimos deles, porque essas pessoas não têm jeito mais. Olha lá como é que é a vida dele. Ele bebe, ele fuma, eu nunca fumei, graças a Deus. Ele usa droga, saiu da igreja, ele já traiu a mulher quantas vezes. Aí você começa a estereotipar a pessoa e dizer que por conta dos pecados que essa pessoa tem cometido, ela não tem jeito mais. Nós desistimos das pessoas. Enquanto, o pastor Moreira pregou muito bem, Deus não desistiu do povo de Israel, muito embora houvesse motivo para isso. Deus não desiste, amados. E um dia o Espírito Santo tocou o coração do meu irmão e disse assim: chama o Wagner aqui. Chama o Wagner e mostra a fita para ele. E Deus trabalhou no coração do meu irmão. O Espírito Santo soprou lá. Foi a palavra, né? Como é que Deus começa? É com a palavra. A palavra, pastor, aquilo, eu estava ouvindo o pastor pregando, era uma fita cassete ainda, e aquilo foi mexendo dentro de mim, pastor, e foi dando nó, e foi quebrando, e ele foi colocando água e amassando, e eu aqui dando de durão, porque eu não queria dar para o meu irmão a chance de parecer que a estratégia dele havia dado certo.
eu era orgulhoso, pecador e orgulhoso. E saí dali como se nada tivesse acontecido. Mas, querido, olha para mim aqui, ó. Em 2 quilômetros, Deus mudou a minha vida de novo. Deus me resgatou naquele dia, amado. Deus me resgatou naquele dia. Eu entrei no carro com a minha esposa, ela se assentou, minha filhinha entrou. No meio do caminho, eu disse para ela assim, ó, nós temos que voltar para a igreja. Isso era um domingo. Domingo. Nós temos que voltar para a igreja. Nós temos que voltar para a igreja. Ela olhou para mim com os olhos já marejados de lágrimas, porque, pastor Moreira, eu e a minha esposa estávamos fora da igreja. Ela, por consequência, tinha saído da igreja, foi muito jovenzinha para a igreja, fruto do trabalho das irmãs que eram líderes da igreja. E eu, depois de algum tempo de caminhada, por algumas circunstâncias, saí da igreja também. No início de... há 25 anos atrás, nós temos 25 anos de casado, no início, na virada do ano, daquele ano que nos encontramos, ela orou a Deus. Olha só, queridos, que coisa extraordinária. Ela orou a Deus e disse assim, preste atenção aqui, ó, para você que acha que as pessoas que saíram, que se afundaram no pecado, que desistiram de Deus, elas não têm jeito mais. Elas não têm jeito mais. Ela orou e disse assim, Senhor, eu quero voltar para a igreja. Queridos, a minha esposa, ela orou com uma taça de champanhe na mão, na virada do ano, numa festa, na casa de uma amiga dela, distante da igreja, distante dos hinos, distante da Bíblia, distante de um lugar onde fosse propício para que Deus falasse ao coração de alguém. Mas o Espírito Santo trabalha em todo mundo, queridos, de fora para dentro, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Esteja o ser humano, onde estiver, fazendo o que ele estiver fazendo. Deus trabalha para resgatar. Ele trabalha de fora para dentro e de dentro para fora. Minha esposa orou e disse assim, Senhor, eu quero voltar para a igreja. Mas o senhor sabe que eu sou muito tímida. Minha esposa é muito tímida. Muito tímida. Ela disse, mas eu preciso de alguém que seja ex-adventista e que seja um líder da igreja, porque eu preciso que ele não somente me leve de volta à igreja, mas também que me ajude a crescer. Ela orou na virada do ano. 6 dias depois, pastor Moreira, eu convidei a minha irmã. Olha só, irmãos, eu vou contar aqui, não estava programado, mas eu vou contar. Eu convidei a minha irmã e falei assim, Cláudia é a minha irmã. Cláudio foi o irmão que levou a fita lá em casa. A Cláudia é minha irmã. Cláudio e Cláudia. Cláudio também, Cláudio Wagner. Que beleza, hein? Aí ela falou assim, ó, eu falei assim, Cláudia, vamos sair para dançar e beber? Olha o convite que eu fiz para minha irmã. Já depois do sermão do pastor Aldrovano. Nada, isso antes. 5 anos antes. Que eu me relaciono com a minha esposa 3 anos e meio, ainda fora da igreja, nós nos encontramos, ficamos 3 anos e meio fora da igreja, mais ou menos, retornamos nesse período. Então, eu vou encontrar a fita do meu irmão 3 anos e meio depois. Deus vai ouvir a oração de alguém que está num contexto de apostasia e que vai voltar para ele 5 anos para frente. Olha o trabalho extraordinário, porque Deus ouve a oração dela e ele já está trabalhando para que as coisas aconteçam, mesmo que não imediatamente. Queridos, às vezes você encontra alguém que já foi adventista, que está bebendo, que está drogado, mas Deus está naquele momento trabalhando para ele voltar. Sim. E nós desistimos das pessoas. Eu saí para dançar. Escolhi, queridos, uma casa de pagode. Você acredita nisso, pastor? Você já foi, como é que é, pastor, no início da sua caminhada? Forrozeiro, meu amigo. Mas tinha pagode também, seresteiro, pagodeiro, tinha tudo no repertório. Você está vendo que coisa, né? Era um forrozeiro que buscava a Deus logo pela manhã. Eu lembro que você testemunhou aqui para gente. Exatamente, eu era o forrozeiro crente. Forrozeiro crente.
Já, antes de ter sala 57, eu já tinha minha sala 56 lá. Amém, glória a Deus por isso. E quantos, né, pastor Moreira, tem esse hábito de buscar Deus na madrugada muito antes desse movimento aqui? Verdade. Pastor, aí eu fui lá pro fundo do negócio, e a ideia era encontrar alguém ali para poder namorar e etc. E tô lá no meu pagode, dançando. Imagina o pastor Wagner dançando pagode, sambando na pontinha dos pés. Então, eita, glória a Deus, hein, Manuel? Tá olhando aí para mim, né, mano? Você imagina, o pastor Wagner lá, sambando, assim. Esperando a próxima vítima. E as pessoas desistem da gente. E a gente desiste das pessoas. E nós julgamos as pessoas. E nós estereotipamos as pessoas. E nós colocamos marcas nelas. Ou quantas vezes você não foi pego falando de A, B ou C da igreja, hein? Você lembra quantas vezes você falou daquela pessoa? Talvez você tenha dito assim, como é que pode? Essa pessoa não tem jeito mais. Isso é arriscado, trabalhar ali é arriscado. Você lembra disso, amado? E se Deus olhasse para você que está aqui hoje e dissesse assim, você não tem jeito mais, que chance você teria? E se Deus desistisse de você? E se Deus colocasse em você uma marca dizendo para esse aqui não tem jeito mais? O que você acharia disso? Lá estava eu no fundo, sambando, dançando pagode. Minha esposa, pastor Moreira, ela sai com uma amiga, com o mesmo objetivo, curtir a night, curtir o final de semana. Queridos, ela escolhe o mesmo lugar que eu escolhi. Você acha isso casualidade? Você acha? Na virada do ano, ela disse, Senhor, eu preciso conhecer um ex-adventista, eu quero voltar para a igreja, sozinho eu não consigo voltar. Eu preciso de alguém para me ajudar. Isso é antes da fita do meu irmão, 4 anos antes. Eu guardava no meu coração todas as verdades adventistas. Quem já foi adventista, uma vez profundo, conhecedor do que nós entendemos, não vai para... Não experimenta outro tipo de religiosidade. E eu lá naquele... Fui genuinamente adventista, realmente. Não experimenta. Se foi genuinamente adventista, ele não experimenta outro tipo de religiosidade. Existe uma religião aí, irmãos. Nós temos uma igreja imensa de ex-adventistas, de pessoas que nem estão indo para o céu e nem experimentam outro tipo de religiosidade, porque o que ele sabe trava esse cara na infidelidade dele, mas ele não tem coragem de praticar uma outra religiosidade. É assim mesmo. Esse era eu. Eu estava perdido, sabendo tudo o que eu sabia, mas eu não conseguia, nem passava pela minha cabeça, praticar outro tipo de crença. Lá no fundo, um pagode, bebendo e dançando. Pastor Wagner estava lá. De repente ela entra. Não estava tão claro o lugar. Lembro como se fosse hoje, queridos. Ela estava com uma calça jeans e uma blusinha preta, desenhado só os olhos, o nariz e o bigodinho dos gatinhos. Ela sempre gostou de gato, que em casa tem 3. E eu vi aquela loira chegando, e eu falei, vai falar comigo. Olha o que eu pensei. Já olhei o estereótipo dela assim, o modelo, falei, me dei bem. Vai falar comigo. E ela falou mesmo, irmãos. Quando ela chegou perto, falou assim, oi, Wagner. Eu falei, misericórdia, ela sabe meu nome. Eita, me dei bem. Sabe de onde ela me conhecia, irmãos? A minha esposa me conhecia da igreja. Enquanto ancião da igreja, sabe as Semanas Santas que a gente faz hoje? Eu já havia dirigido várias.
E ela assistiu uma das Semanas Santas que eu fiz como ouvinte. Ela já me conhecia, e eu também a conhecia. Mas nós não tínhamos nenhum tipo de amizade. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela sempre me achou bonito. Também alguém tem que achar, né? A minha esposa, né, pastor? Hoje amém por isso. Ela falou assim, oi, Wagner. Eu falei, oi. E eu me fiz, né? Oi, tudo bem? Como é que vai? Comecei a conversar. Eu sabia que eu a conhecia, não sabia de onde. Ela falou assim, não tá me conhecendo? Eu sou a Ana, lá da Ceilândia Sul, bairro onde a gente morava e a igreja que a gente há algum tempo frequentou juntos. Né? Eu falei, mas é você mesmo? Que legal, o que você está fazendo aqui? Aí ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Porque quando ela perguntou, o que você está fazendo aqui, não estava na cabeça dela e no registro, como é que aquele pregador da Semana Santa, um camarada tão dedicado à causa de Deus, estava num pagode, bebendo, acabando com a própria vida. Mas a gente desiste das pessoas, né, irmãos? Nós as estereotipamos. Enquanto Deus diz assim, eu não desisto, eu vou atrás, eu corro, até morro para salvar, a gente desiste facilmente. Saímos dali, conversamos um pouquinho lá fora, isso tem 25 anos. Que onda conversando? 25 anos. Ficamos... Mas é o seguinte, ela perguntou, você é ex-adventista, como é que foi? Ela disse assim, oi, tudo bem, você lembra de mim? Eu falei assim, ela assim, eu sou a Ana, da Ceilândia Sul. Aí, amigão, já veio tudo na ficha. Aí eu lembro que a gente você assistiu a Semana Santa que eu fiz e tal, por isso ela pergunta assim, o que você está fazendo aqui? Porque ela não concebia a ideia daquele ancião dedicado no fundo de um pagode dançando e bebendo. Consegue imaginar a cena sendo repetida a cada final de semana, espalhados mundo afora? Aí mesmo em Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, aqui onde estou, qualquer lugar desse mundo, quantos ex-adventistas se encontram à noite e Deus pode usar um deles para dizer, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Coisas lindas dessas. Olha que história. Quem poderia imaginar que Deus tinha feito um trabalho desse iniciado, a restauração, 5 anos antes, para chegar ao ponto de, inclusive, ouvir essa oração e fazer com que esses dois malucos se reencontrassem ali, naquela circunstância, para dali iniciar um grande processo de retorno para a casa de Deus. Gente, Deus é Deus, gente. Deus é Deus. É incrível. Pastor Moreira, sabe... Uma frase aqui dizendo, há esperança, há esperança. É isso, gente, há esperança. Não nos desesperemos, há esperança. Não sejamos como esses coitados. Naquela época não tinha a informação que nós temos hoje, não tinha histórias como essa que nós temos hoje. E eles disseram, não tem esperança, a gente vai seguir nosso caminho. E agora a gente já sabe que há esperança. Deus vai atravessar em nosso caminho, como fez com Balaão. Não vá por aqui, não, eu amo você, eu não posso perder você. Eu quero o céu, eu quero você no céu. Louvado seja Deus, gente, louvado seja Deus para sempre. Pastor Moreira, sabe o que eu acho incrível, pastor? É que o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo, ele soprou na mente delas, vá para tal lugar. E ele soprou no meu ouvido, vá. Irmãos, eu estava em rota de colisão. Nós não nos encontramos naquele bar, aquele dia, por acaso. Não existe isso, queridos. Ela fez a oração. E Deus atendeu o clamor da minha esposa naquele dia. Nós nos encontramos naquele bar e ainda ficamos cerca de 4 anos fora da igreja. Nós ajeitamos a nossa vida, começamos a trabalhar juntos, etc. Depois eu conto como é que eu e ela decidimos primeiro morar juntos para depois nos casarmos. Depois eu conto para vocês. O fato é que 4 anos depois, 4 anos e poucos depois, meu irmão me chama e me coloca diante da fita. No caminho para casa, na metade do caminho, eu digo para ela assim, precisamos voltar para a igreja. Ela olha para mim já com os olhos cheios de lágrimas e diz assim, é isso mesmo, nós precisamos voltar para a igreja.
Aquilo era o que a minha esposa estava sonhando no coração dela desde que nós nos encontramos. Desde que nós nos encontramos, gritava no coração dela o desejo de voltar e no meu também. Olha como é que isso era verdade. Sabe o que eu fiz uma vez, irmãos? Eu estava dando uma festa na minha casa, no sábado à noite. Estava tocando Zezé de Camargo e Luciano, música popular brasileira, pessoal bebendo, aquelas risadas de festa. Eu já havia bebido alguma coisa substancialmente. E eu estava conversando com meu cunhado sobre qualidades de música. Queridos, olha o que eu fiz. Escute aí, escute. Quando a palavra de Deus, ela encontra no coração do homem espaço, ela deixa marcas que jamais serão tiradas dali. E são links que o Espírito Santo pode usar para salvar o ser humano novamente. Eu parei a festa, queridos, já no início da madrugada. Eu peguei um CD do Arautos do Rei, a capela. Você deve conhecer esse CD. A capela. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o CD do Arautos do Rei, a capela, no meio de uma festa mundana. E eu disse assim para o meu cunhado, eu disse, cunhado, música é isso aqui que você está ouvindo. Cantar é isso aqui que você está ouvindo. Em honra e louvor adoramos. É esse aí mesmo. Esse CD aí mesmo. Tem até hoje, está guardadinho ali. No meio de uma festa, queridos. Bebendo. Ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Ouvindo música popular brasileira. Que era o que eu gostava muito de ouvir. Rock nacional. No meio de uma festa, o ex-ancião, o ex-pregador, o ex-adventista do sétimo dia, colocou hinos para pessoas ouvirem o que era música de qualidade. Sabe por que eu fiz isso? Porque dentro do meu coração, a palavra de Deus havia deixado marcas que eu jamais poderia me desviar delas. Sabe esses que saíram da igreja, amados? Sabe esses que tropeçaram? Seja qual for o tipo de queda, se eles tiveram realmente uma conversão verdadeira, se eles entenderam, creia no que eu vou falar, como alguém que já viveu isso. Existem marcas no coração dessas pessoas que jamais serão esquecidas. Use droga como usar, beba como beber, faça o que estiver fazendo. Existem marcas que jamais deixarão de existir ali. Por isso, você que é esposa de um marido que deixou a fé, ele está bebendo, está distante do Senhor, um dia se converteu de verdade, querida, não esqueça disso. Você pode até, em algum momento, entender que o casamento não dá mais, porque você, de repente, por circunstâncias, está correndo risco de morte ou qualquer coisa parecida. Mas nunca julgue que esta pessoa está terminantemente perdida e que não há chance para ela. Eu sou a prova e a minha esposa é a prova de que há chance. Senão eu não estaria aqui hoje, falando para você, conversando com você. Há chance, há esperança para qualquer um. Para você, mãezinha, que tem um filho que está fora da igreja, que você educou esse menino no caminho do Senhor, você fez culto todo dia com ele, leu a Bíblia Ilustrada, colocou no hall do berço e foi criando na estrutura da igreja. Querida, a palavra de Deus deixou marcas lá que não podem ser retiradas. Ore, 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 testemunhe, convide, testemunhe e convide. Pastor, eu já fiz tanto isso, já foi na igreja, participa comigo dos cultos, mas assim que faz, já sai para o mundo. Continue fazendo isso. O Espírito Santo precisa de material para ele trabalhar. O Espírito Santo precisa de material para ele trabalhar. Naquele domingo eu cheguei em casa com a minha esposa e nós chegamos decididos a voltar para a igreja. Escutem o que eu vou dizer para vocês, queridos. Escutem o que eu vou dizer para vocês.
Sabe quanto tempo nós levamos para voltar, para sair do mundo, desse mundo que eu estava falando para vocês aqui, superficialmente? Sabe quanto tempo nós levamos para abandonar o mundo, esta vida que você acabou de ouvir eu falar aqui? Sabe quanto tempo nós levamos? Uma semana. Uma semana. Não há impossível para Deus. Não há distância para Deus, sabe por quê, amado? A distância é minha. Eu me distancio de Deus. Olha aqui, ó. Deus jamais se distancia do ser humano. Não estou te falando que Deus nos coloca no colo em vidas de pecado. O pecado separa o homem de Deus. Claro que sim, uma vida pecaminosa tira de nós as possibilidades de recebermos as bênçãos de proteção de Deus. Sim, claro que sim. Mas você acha que Deus desiste de trabalhar no coração de alguém? Você acha mesmo que Deus deixa de gritar? Acha? Aí o pecado contra o Espírito Santo. Amado, ei, não é Deus que deixa de gritar. É você que deixa de ouvir. Você vai tão longe. Você é tão longe, tão longe. Cheguei em casa, Senhor, vamos voltar para a igreja. Pastor Adevaldo, a casa, escutem, amados, escutem, a casa que fechava a frente com lonas, a casa onde o dono, o proprietário, tirava as grades do freezer para encher de cerveja e encher de novo até segunda-feira. O som que tocava MPB, rock popular nacional, que tocava música MPB, aquele mesmo som. O piso da casa, onde as pessoas usavam para dançar, para praticar atos que Deus não se agradava deles. A mesma casa, amados irmãos, uma semana depois, sexta-feira à noite, estava tocando Arautos do Rei, preparada para receber o sábado. Sem cerveja. Sem cerveja, sem festa, sem algazarra. Sabe o que é você entrar na minha casa na sexta-feira daquela semana? Domingo, meu irmão me mostrou a fita. Na sexta-feira, se você entrasse naquela casa, você diria, aqui moram adventistas do sétimo dia. Sabe o que Deus fez, querido? Oh, não diga que as pessoas não têm chance mais. Não diga isso, não. Sabe o que Deus fez, amados? Sabe aquela fita cassete que meu irmão... Olha que coisa extraordinária. Como Deus mexe as peças do tabuleiro da vida da gente para salvar. Sabe aquela fita que meu irmão me levou do pastor para eu assistir? Pois então, sabe aquela fita? 2 casas na mesma rua, 2 casas depois, morava um adventista. E sabe o que ele tinha lá? Sabe o que ele tinha lá, queridos? Na casa dele, as outras 6 fitas da semana de oração. E sabe o que eu fiz? Eu peguei emprestada na segunda-feira, porque eu perguntei, irmão, de onde são essas fitas aqui? Quem tem? Se o Isauro tem. Isauro mora lá da sua casa. Pois eu fui na casa do Isauro e peguei as outras 6 fitas cassetes. E de domingo, quando eu assisti a fita com meu irmão na casa dele, até quarta-feira, eu e minha esposa ouvimos toda a semana de oração. Até quarta-feira. Na sexta-feira, nós já estávamos guardando o sábado novamente. Com a casa limpinha, preparada para receber o sábado no pôr do sol. Pastor, eu tinha preparado a casa. Todo mundo acreditou de primeira, assim, a igreja toda acreditou que era verdade, fez a festa, ficou assim, o que aconteceu? Como é que foi? Escute o que aconteceu. Eu não avisei para ninguém, pastor. Os meus amigos não sabiam que era parceiro de bebida, ele não sabia disso. Ele não sabia, foi uma semana, não avisei para ninguém. Como era de costume, meu cunhado chega na sexta-feira à noite por volta de 7h30, 8 horas,
tinha um quiosque, lugar onde vende bebidas e etc., música, a 200 metros da minha casa, na esquina da minha casa. Na esquina da minha casa. Meu cunhado chega e diz: e aí, Wagner, beleza? Vamos nessa? Quando ele entrou, ele já sentiu um barulho diferente, já sentiu uma música diferente. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos ali, para quem já sabe, tomar uma. Quiosque a 200 metros de distância. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. E eu ainda, verde no processo, fui pressionado, saí de casa, irmãos. Eu saí de casa e fui até o quiosque, a 200 metros da minha casa. E eu lembro muito bem que o dia que eu saí, eu olhei para trás e a minha esposa em pé na casa, olhando para mim e dizendo: meu Deus. Aí eu fui até o quiosque. Chegamos no quiosque, sabe, o meu cunhado? E eu já olhava para o meu cunhado assim, parecia que ele estava longe. Ele pegou 2 copos americanos, aqueles copos pequenos de vidro, colocou em cima da mesa, puxou uma copo de cachaça, puxou uma Skol, sabe aquela Skol que fica branquinha por fora, de tão gelada? Abrimos, e ele colocou no meu copo, colocou no copo dele. E a gente começou a conversar, e ele tomando, e eu trouxe aqui na boca, tomei um gole pequeno, coloquei, e ele conversando e tomando, e aquele negócio na minha cabeça, distante, tomei uma outra quantidade, eu não tomei meio copo. Não tomei meio copo. E eu já não aguentei mais, disse: Mauro, cara, eu vou te falar uma coisa aqui que você não vai entender muito bem agora, mas deixa eu te falar. Cara, eu voltei para a igreja que eu tinha saído. Ele disse: como? Eu falei: eu voltei para a igreja. Mas como assim? Essa semana eu contei para ele. Ele falou assim: não, tudo bem, tranquilo, você fica na igreja, eu fico bebendo de boa e a gente vai curtindo. Eu falei: cara, você quer tentar? Vamos lá para o meu ambiente. Mas para mim não dá mais. Tomei minha decisão. Para não deixar sem graça, ficamos por ali, ele foi lá em casa, quando ele entrou o clima já era muito diferente, não tinha mais clima, não tinha mais bebida envolvida lá em casa, de uma semana para outra, até que ele foi embora. Quando ele foi embora, queridos, eu entrei no quarto, me joguei em cima da cama e chorei. Parece que naquele dia eu chorei o luto de 6 anos jogados fora da minha vida. 6 anos nas trevas. 6 anos com o diabo com a arma apontada na minha cabeça, pronto para engatilhar e destruir minha vida. 6 anos. 6 anos o Senhor me protegeu. 6 anos o Senhor teve misericórdia de mim. E naquele dia, daquele dia em diante, nunca mais a minha casa fechou para festas. Ela abriu para outros tipos de festas. Quando eu voltei para a igreja, já assumi a direção jovem e comecei a cuidar da juventude da minha igreja. Quantas e quantas vezes eu os levei lá para casa para orar com eles. Aquele mesmo chão onde as pessoas brincavam, dançavam, agora era o lugar onde nós e a juventude da minha igreja se ajoelhavam para estudar a Bíblia. Quantas vezes eu os conduzia em carreatas de 5 ou 6 carros, com violões dentro dos carros, com pessoas, e nós íamos nas casas dos ex-adventistas que conhecíamos daquela região para cantar e fazer culto com eles. O mesmo ancião. Algumas pessoas diziam assim, para o Wagner, não tem jeito mais. Para o Wagner, não tem jeito mais. Isso, uma frase dessa pode ser muito mais letal do que a própria condição de dependência do vício, a sua apostasia. Uma frase dessa pode ser uma arma mais letal que o diabo pode ter do que o vício na cerveja. Então, fica um alerta, nunca tenha outra palavra senão a palavra de Deus que diz a esperança. Eu posso refazer esse vaso, essa vida. Deus refaz. Pastor, eu não
consegui ficar sem olhar aqui um pouco das informações. Eu me emocionei aqui, quase que vieram lágrimas no rosto, mas dentre elas, eu pesquei uma declaração eu vou ler o nome dela porque ela escreveu publicamente. Islaine Lopes. Estou de olho em você, viu, Islaine? Eu não, o Espírito do Senhor. Ela declarou assim: isso é verdade, ou seja, essa de que quando você é adventista mesmo, que aprende a razão de ser adventista, que espera a volta de Jesus, que tem esses ensinos que temos, ela disse: isso é verdade. A gente quer dizer isso. É verdade que quando a gente é adventista, se sair, vai para o mundo, mas não vai para outro caminho religioso, não, porque a gente sabe. Então ela disse: isso é verdade, eu sou ex-adventista, mas o Espírito Santo me incomoda todo tempo, porque ele diz que essa é a igreja certa. Eu quero dar ênfase aqui na obra do Espírito Santo, que não desiste, e eu quero dizer que eu fiz esse print aqui. Deus me fez olhar dos milhares de comentários, como é dito ali no programa Na Beira da Verdade. Eu pesquei o seu comentário, Deus me fez ver, e eu vou salvar teu nome, eu vou orar por ti, se você puder entrar em contato comigo para a gente crescer junto aí, e vamos ver essa obra completa na sua vida, minha querida Islaine. Então, pastor Wagner, Deus é tremendo, irmão. Deus é poderoso, Deus é rico em amor, e a razão por que Jesus não voltou ainda não é por causa dos que estão lá como é que diz, sem nunca ter ouvido o evangelho. Todo mundo já ouviu o evangelho de alguma forma. Jesus não voltou ainda por causa do povo dele que está, às vezes, na igreja ou nessa condição que você estava. Já pensou se Jesus voltasse há 25 anos ou há 30 anos na sua condição de perdido, e a gente não teria você lá no céu, não ia ter você nem a Ana lá? Já pensou? Então Deus é poderoso e ele tem que dizer assim, tem que aguentar o sofrimento aí, não dá para voltar agora, não dá para colocar o fim da história agora. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, sinceramente, eu parei de ter a ousadia de ficar perguntando, pedindo assim, Senhor, volta logo, que dia é a volta de Jesus. Eu parei de dizer isso quando eu vejo tantas vidas que precisam ser resgatadas, e talvez até a minha própria. Não pode perder, Deus está dizendo, não podemos perder, não pode colocar o fim, não pode fechar o portão do Enem agora, tem que manter aberto, tem que dar tolerância, porque tem mais gente preciosa que precisa entrar. Não merecedora, porém preciosa. Todos somos preciosos. Pastor, eu já deixei de me preocupar com relação à data da volta de Cristo. Isso nunca foi fixado na minha cabeça. Hoje eu me preocupo com o preparo. Isso. Se eu morrer hoje, Cristo voltar há 200 anos, qual o problema nisso? Eu tenho que morrer preparado. Eu tenho que me preocupar com o dia. Ele não deixou o dia e a hora. Por que eu estou me preocupando com isso? Isso não quer dizer que eu não devo estar de olho nos eventos, nos sinais, que ele mesmo disse, se prepara com esses sinais aí. Mas se prepara. Mas os eventos, pastor, são para dizer, primeiro, Deus é onisciente, tem o controle de todas as coisas na Terra, para a gente confiar em Deus. O foco não é o evento, não são sinais, mas Deus. E segundo, Deus está dizendo assim, eu não esqueci de vocês. Eu fiz a minha promessa e eu vou cumprir a promessa. A Enoque não viveu tendo sinais à volta de Jesus, ele pregou a volta de Jesus e viveu como se fosse a volta de Jesus. E tantos outros que vieram antes dele, e até mesmo os que viveram antes dos sinais que nós tivemos a partir de 1755. Mas a gente não deve pôr o foco nos sinais. A parábola lá em Mateus 24, verso 44, eu quero ser fiel independentemente do tempo em que meu Senhor vai voltar. Porque se eu disser, meu Senhor vai vir, vai demorar, então a minha fidelidade está condicionada ao interesse do prêmio que eu tenho para receber. E a minha fidelidade não vende, não é vendável, não está à venda. Se Jesus vai voltar amanhã, ou se ele vai voltar daqui a 1000 anos, eu quero ser fiel e leal ao meu Senhor Jesus. É isso. É Islaine o nome da mocinha, que é ex-adventista? Isso. Uma delas, mas ele pescou outra aí. Daqui a pouco tem outra do Clay aí, tem uns depoimentos lindos aqui. Islaine, eu vou falar para você agora, em nome de todos os que são ex-adventistas que estão nessa reunião hoje. Islaine, do jeito que o senhor tocou o ouvido da minha esposa há 25 anos, do jeito que ele nos levou para o mesmo bar para nos encontrarmos, da mesma maneira como ele levou uma fita, meu irmão me chamar na casa dele para assistir uma fita e toda semana de oração estar ao lado da minha casa,
Do jeito que ele moveu as peças do tabuleiro para me salvar, ele está mexendo, Islane, as peças do tabuleiro da sua vida para te salvar esta manhã. Ei, filha, você não entrou nesta reunião hoje por acaso, e nem conheceu a sala 57 por acaso, e nem você que é adventista do sétimo dia, que está aqui hoje, ex-adventista que saiu, que não recebe uma ligação tem muitos anos, que as pessoas parecem ter esquecido de você, que ninguém visitou sua casa para saber onde você está, como você está, não tem importância. O Senhor nosso Deus, o vigia de Israel, não dorme. Ele está de olho em você. Islane, você está aqui hoje porque não é amanhã o dia que você vai voltar, não. O dia que você vai voltar, filha, é hoje. O dia que você vai voltar é hoje. Amém. Islane, deixa eu te falar uma coisa. Se for possível, nós vamos fazer isso, tá bom? Se for possível, se você estiver me ouvindo ainda, nós vamos fazer isso. No Zoom, tem vaga agora. No Zoom tem vaga agora. O link que você recebeu, Islane, é só você clicar lá assim, ó, clique para entrar no Zoom. Você vai entrar na reunião. Se você quiser, você pode entrar agora. E eu vou localizar você. E eu vou abrir a sua janelinha. E eu vou orar pelo seu retorno hoje. Eu também. Você tem condições de entrar aí? Me diga o nome o nome que está no seu aparelho telefônico. É Islane mesmo? Eu vou te procurar. Eu vou conversar mais um pouquinho com eles aqui. 2, 3 minutos, que é o tempo que você vai entrar. Ainda falta a oração do sermão, que não teve ainda, né? E eu vou colocar uma música agora para a gente ouvir, Islane. E enquanto eu coloco a música, entra, por favor. Eu quero orar com você. E se for o número, se for o nome que tiver no seu aparelho, Islane. Agora, se não for, avise a pessoa que mandou o link. Tem que chegar aqui para mim, de alguma maneira. Eu vou colocar agora um hino. E vou terminar o meu apelo como testemunho dessa manhã. Deixa eu dizer para você. Islane com H, lá no YouTube, está Islane com H, certo? Islane com H. Vai tentando localizar aí, pastor. Você pode localizar como anfitrião. Deixa eu dizer para você aqui que está nessa reunião. Você está fora? Desistiu? Caiu? Pecou? Transgrediu? Foi longe? 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 A esperança. Você pode voltar hoje. Você pode voltar hoje. E você que está fora, está me ouvindo? Amado, se você decidir voltar hoje, em nome de Jesus, avisa para a gente. Manda uma notícia para a gente de que essa mensagem chegou fundo ao seu coração. A palavra de Deus que o pastor Moreira falou aqui hoje, falou com você. A esperança, e você vai avisar para a gente. Eu voltei hoje, pastor. Eu precisava voltar hoje. Glória a Deus. Avisa para a gente quer conhecer você. Você que um dia abandonou a fé. Mas deixa eu apelar para você também, querido, que nunca aceitou Jesus como Salvador. Nunca. Esteve sempre olhando a Deus distante. Deixa eu falar no seu coração também. Aceita Jesus hoje, amado. Aceita Jesus hoje, porque sabe essa porta que está aberta, que o pastor Moreira está falando? Um dia vai fechar. Com toda a graça e misericórdia do Senhor, por tudo que Ele está esperando, um dia vai fechar. E quando ela fechar, não haverá chance mais. Então, se você não entregou sua vida a Cristo, entrega hoje. Sabe essa vida de pecado que você tem? Essa vida que não agrada a Deus, Ele não vai levar em conta quando você se arrepender, Ele vai te lavar com o sangue remidor dele. Eu quero fazer um terceiro apelo hoje, pastor Moreira. Você, adventista do sétimo dia, que orgulhosamente se assenta sobre a ideia de termos uma doutrina, e temos, de que temos uma igreja, e temos, de que temos que manter a ordem da igreja, e temos, e que por tudo isso estereotipamos as pessoas que caem, que são fragilizadas pelo diabo, e nós as condenamos. O Wagner não tem jeito mais.
Eu vou chamar você, amado, essa manhã, a se arrepender desses pensamentos e de tudo que você já disse sobre outras pessoas. Se arrependa disso, irmão. Porque pode ser que, inclusive, alguns não voltarão por causa disso. Que aquele dia, quando eu ouvi a frase da minha cunhada, eu poderia ter saído daquela casa realmente acreditando que eu não tinha jeito mais. Portanto, amado, você, adventista do sétimo dia, sentado em seu orgulho, em sua religião fria, se arrependa. Se arrependa do que você talvez já tenha feito, dito e pensado de pessoas. E vamos começar uma nova fase, em que nós continuamos não acariciando o pecado de ninguém, mas nós não desistimos das pessoas. Porque o Senhor, nosso Deus, não desiste. Até que tenha graça, existe chance. E quem somos nós para tirar a chance de alguém? Se arrepende, irmão. Se arrependa disso. Senhor, nós começamos dizendo que há esperança. Nosso coração é teu, Senhor. Nossas mãos são tuas. Nossos lábios, nossos olhos, nosso ser todo, nossa propriedade é tua. Tudo vem das tuas mãos. E nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós estamos com o nosso coração agradecido por nos dizer ao longo dos tempos que o Senhor tem interesse e poder de restaurar nossa vida, que por muitas e várias vezes é levada aos pedaços. Nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu e não desiste de ninguém que é levado pelas propostas do tentador. O grande pregador dissera: toda vez que alguém se aventura a lançar no mar do mundo, o diabo tem um barco pronto lhe esperando. E ele colocou esses barcos aí aos milhares, os teus filhinhos preciosos, comprados pelo sangue de Cristo. Mas eles estão aí percebendo que há grande risco, que o mar é escuro, tenebroso, as ondas são destruidoras, e não há esperança de vida se o Senhor não for resgatá-los. Oh, Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus que anda por sobre as águas. O Senhor é o Deus que dá ordem ao mar e ele se acalma. O Senhor vai resgatar Slaine e tantos outros que já estamos vendo escrever aí, dizendo que saíram dos teus caminhos. Obrigado porque há 25 anos o Senhor ouviu a oração de uma cachaceira, que o Senhor contemplou o coração de um cachaceiro pagodeiro, a respeito de quem se dizia, não tem mais jeito. Obrigado porque o Senhor foi aquele ambiente. Aleluia. O Senhor que deixou o céu, que se assentou com publicanos e pecadores para ouvir e comer com eles, continua sendo Deus que faz isso. Nós louvamos o Senhor. Nós te bendizemos por não desistir de nós. Nós te agradecemos pelas muitas vezes que, quebrados, fomos refeitos. Pai, eu quero implorar ao Senhor nesta hora pelo Jefferson, pela Slaine, por outro irmão que mandou a mensagem e foi pescado ali declarando: se no passado a igreja tivesse feito o que faz hoje, tivesse a visão que tem hoje, eu não teria me afastado da igreja. Senhor, quem é essa pessoa? Como está? Como vive? Nesta hora eu te peço que o Senhor lhe abrace. Que eles sintam as tuas digitais, o teu toque, o teu modelar, ainda que mexa com sua estrutura, ainda que interrompa seus particulares sonhos e empreendimentos, mas faz que depois de tudo ele perceba que o Senhor lhe refez. Nós queremos encontrar Slaine
Nós queremos encontrar o Jefferson, nós queremos encontrar tantos outros que estão escrevendo aí agora. Nós não sabemos onde estão, mas o Senhor está ao lado deles. Não podemos ouvir sua voz, mas o Senhor está ouvindo a sua respiração e sondando o seu coração. Se eles não forem achados agora para dar uma resposta para nós, que o Senhor opere ao longo deste dia, para que, como fez com Wagner, em uma semana no máximo, a gente esteja vendo essas vidas preciosas, dizendo, eu criei que há esperança. Eu me voltei para o Senhor, e a gente veja essas vidas sendo transformadas. E pela tua igreja oramos, para que eles todos creiam no poder da palavra, creiam no perdão de Jesus, que não jogue para fora, não expulse, e mesmo aqueles que precisarem ser disciplinados, corrigidos, sejam amados, sejam recuperados como vasos nas mãos do Senhor. Todos nós somos vasos que se quebram em tuas mãos, mas todos nós somos vasos de honra, refeitos pelo Senhor. Nós pedimos que ouça essa oração, agradecidos pelo poder da tua palavra, agradecidos pela ação do teu Espírito insistente e perseverante em nós e através de nós. E oramos em nome de Jesus. Amém.